Eu acho que o assunto que eu mais tratei aqui ao longo de mais de 2.200 vídeos que eu fiz nesse canal foi Ciro Gomes. Eu acredito que foi. E eu não queria continuar falando desse facínora não, mas um inscrito no canal chamado Valdeir Ferreira, ele pediu para eu falar sobre o Ciro Gomes, então em consideração ao Valdeir Ferreira eu vou falar sobre esse moleque, né? Bom, mas por gentileza, lembre-se, se uma mentira contada 1.000 vezes torna-se verdade, uma verdade contada 1.000 vezes é uma verdade ainda maior. Sempre a favor da verdade e nunca a favor das fake news. E, por gentileza, dá aí o like no canal, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e comente se quiser. Bom, gente, então, é, o Valdeir Ferreira, né? Tomara que eu não esteja errando o nome. Valdeir, estou gravando esse vídeo em consideração a você. É claro que todos os outros que puderem assistir eu também agradeço, né? Mas principalmente estou falando em relação ao Valdeir, né? Porque o Valdeir veio me dizer no comentário que acha que o Ciro era o nome mais preparado para ser o candidato pela esquerda e que os outros não se prepararam e pediu para eu esclarecer por que eu não gosto do Ciro. Então, gente, eu acho que a maioria de vocês já sabe, né, que já assistiu algum vídeo meu sobre o Ciro, né, que eu era o maior fã político do Ciro Gomes. Eu era o maior fã político do Ciro Gomes. Repetindo, eu era o maior fã político do Ciro Gomes. Em 1989, quando ele assumiu a prefeitura de Fortaleza, eu lá com meus 18 anos, eu já via notícias do jornal daquele rapaz novo que era prefeito de Fortaleza e que prometeu limpar a cidade em 3 meses e cumpriu, né? Que estava colocando as finanças de Fortaleza em ordem, que estava fazendo muito por Fortaleza, né? Depois eu soube que esse mesmo rapaz, né, em 1990 foi convocado pelo governador do Ceará, Tasso Gereissati, né, para ser o candidato à sucessão dele, né? Mesmo que ele só tivesse 2 anos de mandato em Fortaleza, né? E aí ele saiu da prefeitura de Fortaleza, né, para concorrer ao governo do Ceará. O vice, que era o Juracy Magalhães, entrou e ele fez fama como prefeito de Fortaleza em cima de tudo que o Ciro fez de bom. O Ciro fez e aí o Juracy Magalhães aproveitou, né? E aí o Ciro ganhou a eleição para governador, né? Foi governador de 1991 a 1994, né? Eu assisti a uma entrevista dele com a Marília Gabriela em 1991, exatamente, né? Foi a primeira vez que eu o vi fisicamente, que o vi falando, e eu fiquei absolutamente encantado com tudo que eu ouvi sobre a ideologia, sobre o projeto, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre o futuro do Brasil, quem era bom, quem era ruim e tal. E assim, eu fiquei absolutamente encantado. Eu virei cirista naquele momento, né? O maior fã do Ciro Gomes, né? Tem um grande comunicador aqui do canal Politizando, aqui do YouTube, o William Jacob, que é um fãzaço do Ciro Gomes, né? Mas ele não era mais fã do que eu. Eu era um grande, grande fã do Ciro Gomes, né? Depois eu vi o Ciro Gomes lá, quando o Plano Real estava tendo problemas, né? Ele assumia o Ministério da Fazenda e salvar o Plano Real, né? Então, competente governador do Ceará, competente ministro da Fazenda, e assim, eu me filiei ao PPS, Partido Popular Socialista, em 96, por convite do Sérgio Arouca, né? Que foi da minha bancada de mestrado, né? Da dissertação de mestrado, né? E eu me filiei. Pouco depois o Ciro Gomes se filiou também ao PPS, então feliz coincidência, eu que era tão fã do cara, eu tá no mesmo partido do que ele, ter entrado até antes dele, né? Depois ele candidato a presidente em 98, votei nele, né? Em 2002, de novo candidato a presidente, votei nele. Em 2018 eu votei nele, né? Não vamos dizer que tudo eram flores, tinha alguns problemas, né?
Por exemplo, uma coisa que eu afirmo aqui é que se o Ciro Gomes é hoje conhecido nacionalmente, ele deve muito isso a Patrícia Pilar, né? Que era esposa dele em 2002, né? Pessoa que ele disse que era a pessoa que dormia com ele, um machismo assim intolerável. Então tinha dessas coisas, né? Eu também achava às vezes o Ciro desaforado além da conta, né? Não esqueçam que o Ciro queria entrar no governo do Collor, quando ele era do PSDB e eu também era simpatizante do PSDB, né? O Collor convidou o PSDB para entrar e o partido rachou. Não entrou porque o Mário Covas deu a palavra que não era para entrar e o Ciro queria bater no Mário Covas por conta disso, né? Então já tinha seus problemas, mas isso para mim tudo era relevado porque eu era fã do cara, né? Do projeto político, da capacidade de articulação, da capacidade de gestão, né? Um político que eu inclusive achava mais completo, olha o que eu vou dizer para vocês, mais completo do que Luiz Inácio Lula da Silva. E vocês sabem o quanto eu sou lulista. O quanto eu sou lulista. Mas eu achava, em termos de preparo, o Ciro ainda acima, né? Muito bem. Tudo isso durou lá 2016, ele fazendo campanha contra o golpismo, contra o bolsonarismo, em 2017. Em 2018, ele se apresenta como candidato a presidente da República. Legitimamente, diga-se de passagem. Até aí estava tudo bem, né? Só que aí aconteceu o seguinte: aconteceu que o Ciro, o PT tinha tomado uma decisão. O Lula estava preso. Então qual era a decisão do PT? Nós vamos manter a candidatura do Lula até a justiça determinar que ele não pode ser candidato. Porque enquanto isso a gente defende o legado dele, defende as realizações dele. E no momento que ele for indeferido como candidato, aí a gente bota o vice dele para ser o candidato, sendo que o vice preferido dele, do Lula, era ele, o Ciro Gomes, tá? Pode ter certeza disso. O preferido do Lula para assumir a candidatura dele, que ele sabia que ia ser barrada, era o Ciro Gomes, né? Só que o Ciro Gomes, né, apressado que autoritário que e enfim, não sabendo o tempo certo das coisas, ele foi articular com Fernando Haddad, né, que na época não era candidato a nada e de quem ele era amigo, e ele foi articular com Fernando Haddad dizendo assim, ó, vamos montar uma chapa, eu para presidente, você para vice, você topa? Ele disse, olha, se o Lula aceitar, eu topo. Beleza, então você, quando for visitar o Lula lá na cadeia, você fala com ele sobre isso e a gente firma esse acordo desde que o Lula cede. Aí o Haddad foi visitar o Lula na cadeia, propôs isso, ó, já que você vai ser barrado mesmo como candidato, né? Podia botar o Ciro de candidato e eu de vice, o que você acha? Aí o Lula disse que não. Mas o Lula disse que não porque ele tinha motivos, aquele não era o momento. A estratégia que o PT tinha planejado era levar a candidatura dele até onde fosse possível para defender o legado dele. Então não era o momento, né? Porque o Lula ainda não tinha sido barrado pela justiça, né? E além de tudo, se ele ia criar um problema com a militância do PT terrível, né? Então ele não queria ter desgaste, né? Então ele disse não, mas não é não definitivo. Eu não do sentido que não é o momento de pensar nisso, né? Ora, o Ciro, sabendo disso, ficou irado da vida, tomou raiva do Lula, tomou nojo do Lula. Ele pensou, eu sempre quis ser presidente a vida toda, agora que eu tenho condições reais de ser, ele está querendo me barrar, né? É um invejoso, né? Na verdade é um invejoso, né? Então, ele tomou ódio do Lula, né? E aí passaram alguns meses, né? E já estava perto da candidatura do Lula ser indeferida em 2018, né? E o Ciro lá candidato e o Lula lá candidato. A Gleisi Hoffmann vira para o Ciro, pede para conversar com ele e diz: olha, o Lula quer que você seja o vice dele, né? Ora, gente, não precisa ser nenhum gênio para entender que se o Ciro fosse o vice do Lula, ele é que ia ser o presidente. Por que ia acontecer? Lula na cabeça, Ciro na vice,
o Lula ia ter a candidatura dele barrada, o Ciro ia assumir a candidatura e automaticamente era ele que iria para o Bolsonaro contra o Bolsonaro no segundo turno. E indo contra o Bolsonaro no segundo turno, ele ganharia a eleição do Bolsonaro. Todos os cenários mostravam isso, ou seja, o Ciro aceitando ser vice do Lula antes do Lula ser impedido, o Ciro ia se eleger presidente, ia ficar de vice, o Lula ia ser impedido, ele ia assumir a candidatura e ele ia ganhar a porcaria da eleição, né? Mas a vaidade do Ciro, misturando a mágoa do primeiro episódio com a vaidade dele mesmo de não querer aceitar ser vice de ninguém, né? Mesmo que para depois ele assumir a titularidade, ele sabia que assumiria a titularidade, né? A arrogância dele fez ele dizer não quero, assim eu não quero. Agradece lá ao Lula, mas eu não quero ser vice dele, não. O que aconteceu? O Lula precisou, nesse caso aí, lançar o Haddad, já que ele foi barrado, né, e não podia lançar o Ciro porque o Ciro não quis, né? E aí o que aconteceu? Aí o Bolsonaro ganhou a eleição no primeiro turno, o Haddad foi segundo colocado, foram os dois para o segundo turno. Então se espera o quê? Bom, o Ciro é do campo da esquerda, foi nosso aliado a vida toda, e tudo isso, oferecemos até a vice para ele, tudo isso, então ele vai ter que apoiar a gente, né? E era uma grande chance do Haddad ganhar a eleição, se o Ciro apoiasse. Primeiro, porque Ciro se dizia amigo de Haddad, né? E segundo, porque ele apoiando o Haddad, como ele teve muitos votos no primeiro turno, ele catapultava o número de votos do Haddad. Então poderia ser que o Haddad ganhasse. Não estou dizendo que ganharia, mas poderia ser que ganhasse, né? O que o Ciro fez? Não disse nada, foi passear em Paris e em Roma, principalmente em Paris, voltou na véspera da eleição, não declarou apoio ao Haddad, e aí a gente viu Jair Messias Bolsonaro vencer a eleição de 2019, né? Ou seja, se Jair Messias Bolsonaro venceu a eleição de 2019, um dos principais responsáveis se chama Ciro Ferreira Gomes, né? E de lá para cá é um ódio do PT, é um ódio figadal, né? É o tempo inteiro falando mal do Lula, é o tempo inteiro falando mal do Haddad, é o tempo inteiro falando mal do PT. E quis criar um escândalo dos precatórios que nunca existiu, né? Quis criar um escândalo de dizer que o governo dava dinheiro para banqueiro. O governo não dá dinheiro para banqueiro, o governo paga juro de dívida, né? Esse juro não é definido nem pelo governo, mas sim pelo Banco Central, né? Então é o tempo inteiro só pancada no PT, pancada do PT, pancada do PT. Aí eu te pergunto, companheiro, como é que ele vai querer ser o candidato da esquerda batendo no PT o tempo inteiro? Ele vai ser o candidato sem o apoio do PT, né? E tudo isso é uma grande inveja, né? Eu até desconfio que ele pode ser candidato do outro lado, da direita, né? Ser o candidato do Bolsonaro, né? Ele apoiou o André Fernandes, que era o candidato do Bolsonaro para prefeito de Fortaleza, né? Então, isso tudo, a partir de 2018, foi me fazendo criar nojo do Ciro Gomes. Nojo do Ciro Gomes, nojo do Ciro Gomes. Se durante 27 anos eu fui o maior fã dele, do ponto de vista político, né? De 7 anos para cá, eu tenho ódio do Ciro Gomes. Eu quero que o Ciro Gomes ele vá. Não vou falar o palavrão, eu já tenho falado muito palavrão ultimamente nos meus vídeos, né? Mas você entendeu para onde eu quero que ele vá. Porque isso é traição à esquerda, o que ele fez é traição à esquerda, o que ele fez é de uma tamanha burrice, e a burrice decorrente da inveja, né? Ele é invejoso sim, né? Eu volto a dizer, Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes, né? Tinha um terceiro, Jair Messias Bolsonaro, né? Eita gente para ter inveja do Luiz Inácio Lula da Silva. Eita gente para ter inveja do Luiz Inácio Lula da Silva. E o mais invejoso de todos é o Ciro Gomes, com certeza. Com certeza. Agora, quanto à sua pergunta, então quem é o candidato da esquerda? Só resta ser o Lula de novo. É o Lula de novo e acabou, né? Porque o Haddad, pelo visto, vai perder, porque o mercado financeiro e o bolsonarismo está fazendo a cabeça da população, né? E
população burra, diga-se de passagem, né? E então Fernando Haddad não dá para ser, poderia ser o Flávio Dino, mas eu tenho sérias dúvidas, ele acabou de entrar no Supremo Tribunal Federal, ele vai sair de lá para ser candidato a presidente, né? Eu gosto muito do Marcelo Freixo, mas ele tem muita rejeição país afora, injusta rejeição, diga-se de passagem, né? Então o candidato é o Luiz Inácio Lula da Silva, da esquerda, né? Agora, Ciro Gomes, se for, eu não voto, tá? Eu voto em qualquer outro da esquerda, mas se for ele, eu não voto, né? Então, eu acho que agora eu expliquei direitinho que durante 27 anos eu fui o maior fã que esse cara já teve na vida. Organizei na Fundação Getúlio Vargas, ajudei a organizar simpósio dele quando ele era candidato a presidente em 1998, né? Falei que trabalhei na campanha dele em 98 e em 2022, quando eu dava aula de uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, né? Só que ele me decepcionou de uma maneira completamente irreversível. Bom, companheiro, espero que você tenha entendido minha posição agora. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço muito aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, né? E se puderem dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu também agradeço.